nós aqui nesse nosso grupo de estudos para fazermos algumas reflexões. Vamos deixar consignado, gravado, um pequeno debate sobre a morte. Isso é o nosso grupo do Deb Café, e nesse grupo nós temos por hábito debater livremente o tema da morte e tentar tirar desse debate como a morte orienta a vida. Vale dizer que, dentro desta premissa inicial, talvez a morte seja até bem mais simples. Em se comparando com a vida, a morte talvez seja mais simples. Há um teórico, do qual não me lembro o nome, mas ele dizia que talvez um atestado de óbito seja mais simples do que um atestado de vida. O que é viver, afinal? Essa é a grande pergunta do grupo, que tem um alcance mundial. São reuniões mundiais. Bom, antes da gente abrir o debate, eu queria dizer a vocês que já temos um Café com Direito marcado. Será dia 2 de abril, sábado. 2 de abril, sábado, e 8 ao meio-dia. Será no auditório da nossa escola. Vamos assistir um filme. Estou escolhendo um filme ainda. Então, logo eu escolho, eu passo para vocês, caso queiram assistir antes. Assistiremos, tomaremos um café, faremos um debate lá. Será no auditório vermelho, é o maior auditório, poderão levar quem vocês quiserem. Não é só, o evento não é apenas aberto aos acadêmicos, não. Podem levar amigos, familiares, fiquem à vontade. Outra questão também é que nós temos um livro para ler. Eu passei para vocês um livro, A Ilha do Dr. Moreau. A Ilha do Dr. Moreau. Está lá no Crepúsculo. Vamos tentar ler esse livro. Porque depois do Café com Direito, depois do filme, nós vamos nos encontrar para debater esse livro. Ok? Bom, diante disto, podemos dar início. E alguém quer fazer alguma reflexão inicial, já desejando boa tarde a todos? Alguém quer abrir o debate com alguma fala? Alguma inquietação? Bom, então eu vou abrir a nossa fala lembrando um autor que está muito em voga. Ele é certamente o autor das distopias, o autor do pessimismo. Eu estou me referindo a Thomas Malthus. Thomas Malthus escreveu um livro sobre um ensaio sobre a população. Thomas Malthus, final do século XVIII. Logo depois, Adam Smith escreveu
A Riqueza das Nações. Alguns anos depois, Thomas Malthus escreveu Ensaio sobre a População. Ele fala que a população vem crescendo numa ordem geométrica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16. É sempre assim, essa progressão geométrica. Ao passo que os recursos para alimentar essa população vêm crescendo numa progressão aritmética. 2 vezes 2, 4. Vezes 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32, e assim por diante. Então, a progressão aritmética é uma progressão mais lenta. O que ele quer dizer? Quer dizer simplesmente o seguinte: vai faltar comida. Vai faltar comida. E alguns vão morrer. Não só alguns vão morrer, como também alguns têm que morrer. Alguns têm que morrer. Então, ele é considerado o pai das distopias. E muitos entendem que, a partir da leitura desta obra, dessa possibilidade de escolha de quem vai morrer, é que se encontra ali a origem do racismo, do nazismo, da eugenia, da necropolítica, porque ele dizia o seguinte: a morte dessas pessoas, como evitabilidade da falta de alimentos e de recursos, ela pode ser preventiva, através de métodos que impeçam a concepção, tal qual a própria castração de algumas pessoas, e como também métodos positivos, que é a guerra. A guerra. Então, por esse motivo, Thomas Malthus é considerado o pai das distopias. Em toda a história, em todo filme de distopia, há uma sombra de Malthus pairando sobre essa distopia. E o que envolve isso, então, com a nossa discussão? É necessária a morte de alguns? Eu pergunto a vocês. Isso trazendo, ou sendo trago para os tempos atuais. A morte é necessária? É preciso que alguns morram, de tal sorte que tudo isso que está acontecendo no mundo não só é benigno, como também necessário? A morte é necessária? O que me dizem? Quem quer fazer alguma reflexão sobre essa introdução aí? Alguém fala? Pois não. Gilson, pode falar, fica à vontade. Eu não estou ouvindo o Gilson. O professor está travando muito. Não estou ouvindo. Calixto, no meu aqui também está travando demais.
Conseguiram ter acesso à introdução, à fala inicial, ou ficou picada? No meu, pelo menos, ficou muito picado. Ficou picada, mas deu para acompanhar aqui. Vou ver aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Estão me Sim, ouvindo? Sim, professor, mas está travando um pouco. A minha introdução se referiu a uma obra de um autor muito famoso, que influenciou o próprio Darwin, no livro Da Origem das Espécies. Darwin leu a obra e ficou muito impressionado com aquela teoria, que, no fundo, é uma teoria de que os mais fortes é que irão sobreviver. Então, as pessoas estão crescendo assustadoramente no mundo, os recursos não acompanham esse crescimento, e de tal sorte que alguns vão morrer. Então, Malthus fala que alguns vão morrer. É inevitável. E acha que essa morte pode ser evitada com meios contraceptivos, castração, ou ela também pode ser evitada com meios positivos, que é guerra, epidemias. E o que eu estava dizendo ao final é que muitos entendem nessa obra de Malthus, muito importante, né? Ensaio sobre a população, é que ali está a origem do racismo, do nazismo, das eugenias, enfim, essa argumentação de que a Terra, o mundo é pequeno para todo mundo. Alguns vão morrer. Então, eu fiz essa provocação, trazendo-a para os tempos atuais, o que está acontecendo hoje com pandemia, com guerra, com necropolítica, para perguntar se a morte é realmente necessária. Se essas mortes que estão acontecendo, longe de serem algo preocupante, ou que possam trazer algum tormento para os governantes, longe disso, é algo perfeitamente bem-vindo. Ainda bem que tem gente morrendo. Certo? Pelo menos o nosso ministro da Economia já deu a entender isso, quando ele se referia aos aposentados. Há uma morte que, de uma certa forma, quer queira, quer não, vai descarregar o sistema previdenciário. Então, como o nosso debate é sobre a morte, ele pode perpassar por diversos tópicos, eu estou abrindo a discussão com esse tópico. Não que nós terminemos com esse tópico, mas é uma provocação. Abrir um debate aqui. E, nesse sentido, quero ouvi-los. Quem quer? Acho que o Gilson levantou a mão. Gilson, você quer falar? Gilson? Gilson, está ouvindo? Quem quer falar? Pessoal, isso aqui é uma sala de debate. Se vocês não falarem, eu vou encerrar a reunião, cada um vai para o seu canto. Mas se vocês não... Se a gente não entrar aqui para debater, não faz o menor sentido esse encontro. Okay? Aqui é uma fala livre, qualquer um está livre para falar, mas nós temos que conversar, ué. Vamos conversar. Renê, fique à vontade. Acho que fui eu que falei que ia falar. Patrícia? Isso. Fique à vontade. E depois da Patrícia, eu dou a palavra à Renê, que está com a mão levantada também. Patrícia, fique à vontade. Eu acho que
A morte é necessária, sim, para que venham outros, mas não da forma que está acontecendo. Da mesma forma que o nascimento é uma coisa natural, a morte deveria ser também. A morte está sendo, digamos assim, acontecendo de forma forçosa, né? Através de terceiros. Não está acontecendo de forma natural. Pelo menos é o que eu penso até então, né? Você trouxe uma questão importante, porque pelo que você está dizendo, aqui não, nós estamos confundindo o morrer com o matar, não é? Sim. De uma certa forma, aceitamos a ideia de que vamos morrer, até com alguma dificuldade. A gente aceita a ideia de que vamos morrer. Agora, aceitar a ideia de que vamos ser mortos já é uma outra discussão. Penso que é isso que você quis dizer. Confere? Sim, isso mesmo. Exatamente. Aceitar que nós vamos morrer já é complicado. Imagina que nós vamos ser mortos, né? Para mim é mais difícil ainda. Porque nessa questão de sermos mortos, é que está o problema da escolha, né? Quem serão aqueles que... Esse é o problema. Vou dar a palavra a Renê, e depois Gilson. Renê, fique à vontade. Ok. Boa tarde. Está dando para me ouvir? Perfeitamente. Seja bem-vindo. Calixto, obrigado. Ao meu ver, a morte é algo que, infelizmente, a gente tem que aceitar. A gente pode tentar olhar de diversas formas diferentes, mas é algo que a gente tem que aceitar que isso vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. É algo imprevisto, né? Só que tem um detalhe que a gente não consegue. A gente devia, mas a maioria das pessoas não consegue aceitar isso. Porque é um trem que a gente não consegue entender, que é algo bem complexo. Porque ninguém sabe, na verdade, o que é a morte, né? O que é morrer. É bem difícil de entender. Mas, o Renê, antes de passar a palavra para os demais colegas, temos, assim, de fato, um olhar de estranheza para a morte. Mas será que temos, assim, tanta compreensão da vida? Será que já entendemos bem o que é a vida para buscarmos a estranheza da morte? O que você acha? Infelizmente, é algo que a gente também, tipo assim, ao meu ver hoje, é bem complicado. Porque muitas das vezes tem muita gente aí que desperdiça muito a vida, né? Tem uma vida próspera pela frente, acaba deixando a vida de lado para ver uma morte, sabendo-se que ele não tem certeza do que é a morte. Muitas das vezes, quando a pessoa comete o autoextermínio, é justamente por conta disso. Fica difícil aceitar a vida aqui na Terra, então ele acha que a solução para ele será a morte. Mas, no entanto, ele não tem o conhecimento também do que é a morte. Entendi. Deixe-me ver, parece que o próximo aqui é Gabriel. É isso? Gabriel? Isso, sou eu. Tá me ouvindo? Depois do Wilson. Gabriel, fique à vontade, pode falar. A questão sobre se a morte é necessária ou não, eu acredito que seja também, porque é inevitável, não tem como evitar isso. Mas quando a gente coloca, por exemplo, em termos políticos, deixa de ser algo natural da vida e começa a se tornar interesse. E quando se torna um interesse, é aí que o perigo vem. Entendi. Então, parece que estamos já entendendo que o espírito está resignado para o morrer, mas não está resignado para ser morto. Ser morto é uma coisa,
é uma abreviação da vida. E morrer é uma consequência da vida. Parece que caminhamos para essa reflexão. Gilson. Não estamos te ouvindo, Gilson. Enquanto o Gilson resolve o problema de som dele lá, vamos ouvir a Maria Isadora. Professor, ao meu ver, eu acredito que a morte. Boa tarde. Eu acredito que a morte esteja sendo forçada pelo poder econômico, por causa que as pessoas que têm poucas condições de vida neste momento, no momento de pandemia, nesse momento de aumento, estão sendo forçadas a passar por situações degradantes. Muitas delas estão acabando morrendo por causa desse tipo de situação, por causa justamente do poder econômico. Isso é preocupante, meus caros, porque é uma política seletiva, né? Uma política seletiva e nos distancia dos princípios do direito. Não é? Deixe-me ouvir a Thaís. Thaís, fique à vontade. Oi, Calixto, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Calixto, na minha opinião, assim, é só uma opinião, nem é uma pergunta. A partir da reforma previdenciária de 2019, eu escuto muito falar no local que eu trabalho, eu não preciso nem contribuir, que eu vou morrer trabalhando, eu nunca vou aposentar. Então, eu não sei se pode falar que as pessoas se conformaram que a aposentadoria, assim, minha opinião, né, hoje está muito impossível, muito distante da realidade de muitas pessoas, porque tem gente que não consegue alcançar a idade da aposentadoria. Então, a gente escuta muito isso, né? Eu vou morrer trabalhando, eu não vou contribuir porque eu nunca vou aposentar. E realmente, muitas pessoas sofrem com o trabalho até o fim da vida e não conseguem aposentar. Na realidade, você vai se aposentar, claro que vai. Só que num espaço de tempo muito maior e numa esfera de proventos, numa esfera de assistência, numa esfera assistencial também bem mais reduzida. Ou seja, você vai ter que trabalhar mais e vai ganhar menos em relação ao que era antes. Ok? Ok. Isso está ligado também aos fatores da necropolítica. É claro que nós devemos nos preocupar com isso, mas retomando a preocupação, eu quero voltar a esse tema da morte seletiva, porque alguns têm que morrer. E quem seleciona esses que vão morrer? Acho que o próximo aqui é Maria Isadora, de novo, Thaís já falou, Calton. Olá, primeiramente, boa tarde, professor, boa tarde para todos. Relacionado a esse caso, se a morte ela é necessária, eu acredito que sim, né, porque já faz parte da nossa natureza, mas como os nossos colegas comentaram, agora havendo a morte sendo causada por interesses alheios à vontade do homem, aí já é totalmente diferente, né, que nem foi no caso da pandemia, do conflito que está havendo na Ucrânia. Então, a gente percebe que isso aí já está sendo totalmente contraditório, né, da realidade dos fatos. Então, essa é uma vertente de provocação, porque quando a gente fala desse tipo de morte,
e a partir desse pensamento se tem dentro dele a essência do racismo, nós já carregamos de forma subliminar que o diferente, seja o negro, seja o homossexual, seja o estrangeiro, seja a mulher independente, seja o deficiente. Então, há algo numa memória genética que me faz olhar para essas pessoas e ver nelas aquele que tem que morrer. E isso fica introjectado numa memória genética, é que ela pode ser ativada ou não, dependendo do discurso histórico de cada época. O que eu quero dizer? Quer queira, quer não, nós temos aqui no Brasil, dentro de nós, uma memória histórica vinda pelas vozes dos nossos antepassados, e nós falamos por eles. Os mortos falam pelos vivos. Então, nós temos 300 anos, mais de 300 anos de voz, ou de vozes, dentro de nós, diminuindo o negro, perseguindo o negro. E na mesma linha temporal, não muito diferente disto, nós temos vozes em nós falando que a mulher é inferior e que ela deve ser submissa ao homem. Portanto, numa comparação, bem simples, mas ao mesmo tempo assustadora, é como se dentro de nós estivesse gatilhos, chips instalados com esses pensamentos, que são decorrentes da nossa experiência histórica, e que em dado momento esses gatilhos podem ser acionados. Em dado momento, a dopamina que controla as nossas emoções, ela é acionada e há uma reação mais ou menos violenta, dependendo do momento histórico no qual vivemos. Mas o que eu quero dizer, meus caros, é que, ainda que a fala pode ser muito mais distópica, há algo em nós que um discurso externo, de alguma forma, pode fazer emergir. E isso que vai emergir pode fazer de nós pessoas buscando a morte, ou pelo menos, sentindo prazer em ver a morte e o sofrimento do outro. Na realidade, é uma questão apenas de escutar. Quem vai falar? Em qual momento essa voz vem? Com que mecanismos, com que capacidade ela vem e consegue provocar em nós essa reação? Qualquer um de nós, dependendo da voz que nos chega, provoca em nós reações. Vocês sabem disso. E essas reações são maiores ou menores, decorrentes do tipo de discurso em dado momento. Portanto,
há algo em nós que nos faz homicidas, feminicidas, dependendo do momento e da voz que vai nos comandar. Isso é preocupante. É nesse sentido, e aí já quero também ouvi-los partindo para uma outra vertente da nossa discussão, quanto mais se amplia os mecanismos, os meios midiáticos, ao mesmo tempo que se pensavam que eram mecanismos de libertação, também se ampliaram os mecanismos de controle. Ou seja, essas vozes que chegavam em nós até alguns anos atrás, só pelas falas da religião, e essas falas da religião ativavam em nós ou um anjo ou um demônio, parece que agora existem diversas vozes à espera de um momento certo de nos condicionar. Ou seja, menos que libertados, estamos agora muito mais escravizados por essas vozes. Estamos pensando muito menos. Estamos muito mais afetos e afetados em relação a vozes externas do que há alguns anos atrás. É uma reflexão sobre a qual eu queria ouvi-los. Quem quer falar, fique à vontade. Pois não? Pode falar. Quem levantou a mão aí? Gilson? Gilson, não estamos conseguindo te ouvir. Cassiane, está calada. Estou deixando o pessoal falar, pessoal. Mas depois eu queria falar sobre a questão da economia, principalmente a política econômica, né, que nem a colega citou, que, assim, do ponto de vista da guerra na Rússia e da Ucrânia, a gente é muito influenciável. Até, acho que eu já vou falar agora para emendar com a fala do senhor, pode ser? Fique à vontade. Que o senhor falou sobre os mecanismos de controle. Há muitos anos, eu assisti, não sei, foi uma notícia, eu não lembro por qual mídia que foi veiculada, não. Mas a preocupação das pessoas, porque essa invasão da Rússia na Ucrânia, eles estavam comparando assim com nossa, depois da Segunda Guerra Mundial, é a primeira vez que nós temos uma intervenção militar da soberania de um Estado sobre a soberania de outro Estado. A mídia veiculou isso. Só que isso é uma mentira mais descabida, impossível, mais descabida que essa, é impossível. Porque os Estados Unidos, eles invadem países à torto e à direita, e isso não é... Então, a gente vê aqui que existe um interesse em controle, em controlar o que a gente vai dar mais relevância, que tipo de mortes, que tipo de pessoas podem morrer, e tá tudo bem. No caso do Afeganistão, Iraque, Síria, por que essas questões não foram levantadas, não são levantadas assim com tanta ênfase, igual está sendo levantada essa questão da guerra, né, entre... Não é que eu estou concordando com a invasão, mas é que a gente vê que está se generalizando uma questão que é muito ampla. Não é, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos vários conflitos intensos, conflitos tensos, Guerra do Vietnã, enfim, teve muita coisa envolvida. Palestina, né? Sim, e o que a gente vê é uma tentativa
de controle em relação à notícia que é veiculada. A gente não tem esse mesmo direcionamento, então a mídia não é imparcial. Se a mídia não é imparcial, então quer dizer que existe uma tentativa de controle sobre aquilo que a gente saber e sobre a opinião que a gente precisa ter em momentos como esse. Isso é uma questão muito séria do ponto de vista que foi levantado, já que as mortes causadas, elas não são de forma natural, né? Elas são de forma interferindo no curso da vida. Até teve um amigo meu que falou assim comigo, por que não pegou os dois presidentes, um de frente para o outro, e resolveram essa questão, e não sei o que e tal. Realmente, a questão é que coloca vidas no meio desses conflitos que não tem nada a ver. Mas, se a gente for ver pelo lado, a invasão da Rússia sobre a Ucrânia e as invasões dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, a gente vê que o Oriente Médio ele é muito menos capaz de resistir do que a Ucrânia. Então, muitas vezes... Sim, são menos ajudados, as pessoas não têm para onde ir, tem que ficar lá, e criança, civil, todo mundo junto, eles não têm um apoio, eles não têm visibilidade mundial. Então, isso quer dizer que para o mundo, economicamente falando, para o mundo econômico, porque, do meu ponto de vista, toda essa questão tem um fundo econômico envolvido, tem questões econômicas envolvidas, porque o mundo é capitalista, o capitalismo gira em torno do capital, que é o dinheiro, então a economia está envolvida nisso tudo. Então, do ponto de vista econômico-social, existe sim um interesse na morte de certos grupos, e que não existe com a mesma intensidade na morte de outros grupos, de outros países, falando na questão dos países. Isso, para mim, é muito triste, revoltante. Eu fico revoltada com essas questões, porque não olha o ser humano como um ser, mas como um objeto, uma moeda de troca, ou empecilhos no caminho aos os iraquianos, os sírios, eles estão ali, então, infelizmente, vão ter que morrer. Mas, assim, não é imparcial. E a gente, muitas vezes, é direcionado, o nosso entendimento é direcionado por mídia, por poder midiático. É isso, professor. Estamos discutindo aí a questão da morte, o matar. Clausewitz. Clausewitz, na técnica da guerra, dizia que a guerra é a política continuada por outros meios. Foucault dizia o contrário. Foucault dizia que a política é a guerra continuada por outros meios. De qualquer forma, isso que se chama de guerra ali não guarda os parâmetros de guerra. É uma questão bem mais complexa. São praticamente os dois maiores países da Europa em termos de extensão, que estão ali nesse conflito, estimulado por forças externas. É importante ressaltar isso, que as forças externas estão levando esses dois países ao conflito, tirando proveito, lucrando com isso, lucrando com a morte. E há que se ressaltar que, por mais que a mídia ocidental queira demonizar a Rússia, se fosse um padrão americano de guerra, não tinha pedra sobre pedra na Ucrânia. Não tinha nada que os fizesse separar civis de militares, como já fizeram diversas vezes e fazem até hoje.
Então, é uma situação que talvez possamos escolher um momento para aprofundar nela, mas retomemos a questão da morte. Deixa eu ver quem é o próximo. Matheus? Matheus, né? Matheus, fique à vontade. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Eu não sei se minha pergunta vai ser convencional, essa última reflexão que o senhor fez. O que poderia ser essas vozes que passam na cabeça do ser humano, né, para matar alguém? E a gente pode ver que existe pessoa que tem prazer, né, em matar, pessoas que recebem propina para matar a gente, e isso seria assim, eu vejo que essas pessoas têm problema de cabeça, não é normal. E, sim, eu queria saber o que seria isso, essas vozes assim, e se é algum distúrbio mental. Eu queria ver se o senhor sabe me explicar isso. Tá. Porque, na realidade, há um sintoma psicótico que envolve distúrbios de pensamento chamados delírios. Há pensamentos distorcidos, nos delírios. Mas, na realidade, quando eu falei em vozes, não foi necessariamente nesse sentido. O que eu quero dizer é que há em nós uma condição animal, da qual não conseguimos nos desvencilhar. Somos animais. E por mais bem vestidos que possamos andar, há dentro de nós um instinto. Há um instinto entre nós, dentro de nós. E esse instinto, dependendo do momento histórico, ele pode ser ativado, ele pode ser estimulado mediante uma série de mecanismos, principalmente o mecanismo discursal. É claro que existem outros mecanismos de sobrevivência, né? Como a fome, por exemplo. Mas essa condição humana vinculada ao animalesco, é o que Lombroso chamava de atavismo, parece que as técnicas da neurociência estão explorando bem essas regiões do cérebro. Então, as regiões do cérebro, elas trazem, principalmente no neurotransmissor chamado dopamina, que controla as emoções, quando se desenvolve técnicas para intervir nesse neurotransmissor, se consegue provocar reações nas pessoas. Ora, não é de hoje que as cerimônias religiosas, algumas delas, encontraram na música, nos cantos, uma forma de interferir na dopamina, nas emoções. Então, vejam que a exploração da música e do canto nessas cerimônias, ela produz efeitos, uma série de efeitos. Há um transe ali. E ela é feita sistematicamente dentro das cerimônias. Quer dizer, então eu posso provocar esse sentimento através da música e posso provocar outros, dependendo do discurso. Isso é uma prática que as neurociências estão desenvolvendo. Existem diversos neurocientistas que desenvolvem trabalhos e recebem para isso, para auxiliar os mecanismos midiáticos no capitalismo, na compra e venda das coisas. Os assessores de candidatos compram pareceres da neurociência no momento das campanhas. Então, o que eu quero dizer é que hoje, essas tais vozes que vêm externas para controlar as nossas condutas,
atitudes e pensamentos, elas estão muito mais instrumentalizadas. Então, muito além de ser algo que está dentro de nós e que às vezes a gente... Não, eu estou falando não de nós em conflito conosco. Eu estou falando de externo, eu estou falando do externo, eu estou falando do outro intervindo no meu pensamento e no jeito que eu falo. Não sejamos inocentes para negligenciar essa técnica, até mesmo nas novelas. Não sejamos inocentes porque há um padrão de corte de cabelo, porque há um padrão no jeito de vestir, porque há um padrão no jeito da fala. Não são técnicas que vão sendo aplicadas e com efeito, com resultado. Não é? E, em dado momento, até na sua forma mais rudimentar, que são os linchamentos. Alguém grita, pega, pega, mata, você, um bom pai de família, comedido, é surpreendido pisando na cabeça de alguém, chutando alguém, sem saber realmente se aquilo é um ladrão, é um estuprador, e ainda que fosse. Né? Então, quando eu vejo, pessoas veem, por exemplo, mensagens na grande mídia, na televisão, aquilo fica guardado, fica incorporado. Né? É esse o discurso que incomodou Freud no debate dele com Jung. Não existem outras vozes, nós não somos somente a nossa voz, tem outras vozes. E Freud não gostava de ser refutado, e não teve jeito de rebater Jung. Né? E aí ele desenvolveu a ideia do arquétipo, etc, etc. O que eu quero dizer, aproveitando a tua pergunta, é que estamos sujeitos hoje muito mais a essas vozes. Dentro da nossa família, acho que a maioria aqui deve ter passado por isso, você achava que conhecia alguém. E hoje você conversa com essa pessoa, você fica assustado. Você jamais imaginaria que aquela pessoa poderia falar aquilo, pensar desse jeito. Você não entende como. E, no entanto, é exatamente os tais mecanismos, os tais gatilhos que estão depositados em nós e que, dependendo do momento histórico, em maior ou menor escala, eles podem ser acionados. A questão é que todos os dias estamos sendo bombardeados com esses mecanismos. Em dado momento, para alguns ou para outros, ou em maior ou menor escala, eles vão ser acionados e produzirão resultados. É isso que eu quis dizer. Entendeu, meu caro Matheus? Sim, entendi sim, Clarice. Obrigado. Ok, se alguém quiser entrar na conversa, deixa eu ver quem que é o próximo aqui, Matheus Calton. Calton é o próximo. Olá, professor. Novamente, eu queria acrescentar um comentário relacionado àquela questão das emoções e principalmente sobre as vozes, né? Assim, será que a pessoa escuta que recebe um tipo de comando para matar alguém? E eu acredito que não, que nem o senhor havia comentado a respeito das emoções, da dopamina. Eu posso dizer que tudo isso é resultado de uma intensidade de uma emoção relacionada à raiva. Por exemplo, se uma pessoa me fez uma raiva, até um sujeito comum, digamos assim, uma pessoa que vive com seus familiares e sofreu tal tipo de raiva de uma pessoa, se chegar a níveis alarmantes, essa pessoa não obter o controle daquela raiva, esqueci a palavra, vamos supor, se não conseguir obter o controle da raiva, pode chegar a níveis alarmantes que pode chegar a matar outra pessoa. Inclusive, eu achei um caso bastante interessante, foi de 3 crianças que se uniram, elas esquematizaram tudo para matar uma outra criança de 5 anos. E quando mataram essa criança e tal, jogaram da represa,
Nem os policiais imaginavam que eles teriam a devida capacidade para matar aquela criança. E tudo isso fora causado por conta de um jogo de peteca. Então, assim, eu fiquei muito surpreso. Relacionado também sobre as vozes, a gente relembra também do caso do caso de Billy Milligan, que teve não sei quantas acusações, e ele foi absolvido por transtorno múltiplo de personalidades, e de Charles Manson, que, por incrível que pareça, quando ele foi realizar suas primeiras vítimas, estava, se eu não me engano, dopado de LSD e de drogas, e vivia constantemente entre a irrealidade e a realidade. E sempre quando matava as pessoas, ele filosofava e ficava conversando com seus seguidores e tal, de sua seita. Era somente isso que eu queria comentar. Eu peço até perdão por não ter saído da maneira que eu queria, assim, falar, mas acho que deu para entender um pouco. Foi uma excelente participação, viu, Calton? Muito boa. E eu tenho certeza que muitos vão usar a tua fala para o debate. Deixa-me ver aqui agora. É o Guilherme? Guilherme? Boa tarde, Calixto. Tranquilo? Depois do Guilherme, dou a palavra à Patrícia. Guilherme, fique à vontade, pode falar. Tranquilo? Tá me escutando, Calixto? Sim, perfeitamente. Boa tarde a todos. Aqui, entrando um pouco na fala do Calton, sobre os acontecimentos de vozes, assim, sobre esse atual acontecimento que está na mídia sobre o morador de rua. A gente estava em uma roda de amigos trocando sobre o assunto. Aí a gente levantou a ideia sobre. Aí uma pessoa chegou e argumentou o porquê que ele não sentou a porrada na mulher também. Aí já entra a forma do machismo. Por quê? Qual seria o argumento dele para bater nela? Ela permitiu isso? E entra um pouco sobre as vozes que a pessoa escuta. No entanto, ele poderia ter, entre aspas, essa voz vindo na cabeça dele falado por que ele não bateu nela e só bateu nele. E sobre a visão de guerra econômica do mundo que está, entra também sobre o atual governo de Minas Gerais, que soltou uma nota que os cemitérios estão cheios de pessoas insubstituíveis. Oi, Calixto. Você tocou num ponto importante. Nós podemos desenvolver ele um pouco antes de você passar para a segunda parte da pergunta? Não importa, não. Pode tocar sim, Calixto. Então, eu quero... Parece que a tua pergunta tem duas partes. Você falou da primeira e já estava partindo para a segunda. A tua primeira parte é importante e merece ser discutida. Então, eu vou abrir um espaço para a gente falar um pouco sobre ela e depois te devolvo a palavra para você prosseguir. Nessa questão envolvendo esse morador de rua, em parte, o direito protege aquele sujeito, porque ele pensou que a companheira estava sendo estuprada. Então, é um caso de legítima defesa putativa, imaginária. Até o momento que ele arranca a pessoa daquela prática, ele estava apoiado pelo direito, não por uma excludente de legítima defesa verdadeira, mas de legítima defesa imaginária, putativa. Ele estava protegido. Ele perde a proteção quando ele corre atrás do indivíduo, porque ele já não está mais em defesa, ele já está partindo para a agressão. Tanto é que, quando ele parte para a agressão do mendigo, qualquer do povo agora poderia intervir em legítima defesa do mendigo. Então, tem que separar, né? Em relação às vozes, eu quero insistir, meus caros, que quando eu uso a expressão vozes, eu não estou falando de uma questão de internalidades. Eu não estou falando necessariamente de delírios, ilusões ou alucinações. Eu estou falando das vozes como discursos. Discursos que nos acompanham no cotidiano. Discursos midiáticos, discursos morais, discursos de toda ordem. Então, essas são as vozes às quais eu me refiro. E, antes que eu devolva a palavra ao Guilherme, alguém quer comentar esse episódio que ele lembrou aí? Se alguém quiser, fique à vontade.
Professor, Pois não. Fique à vontade. diante do que você fala aí, eu vejo as vozes como se fossem fatores externos que influenciam nossas emoções a nós tomarmos algumas condutas, sabe? Sim, correto. E depois há uma questão importante, e eu e alguns colegas da escola já fizemos um debate sobre isso, que é a própria existência do livre-arbítrio. Na medida em que vivemos num mundo controlado por discursos, nós não conseguimos nos livrarmos dos discursos. Onde quer que nós estejamos, há um discurso pairando sobre nós. A ideia de livre-arbítrio pode-se dizer que é algo assim completamente superado nos dias atuais. O mundo moderno é completamente antagônico a uma ideia de livre-arbítrio. Certo? Então, eu vou deixar o Guilherme concluir a pergunta dele para a segunda parte, depois abro para comentário sobre a segunda parte e depois passo para Patrícia. Guilherme, por favor. Sim, Calixto, agora voltando um pouco sobre a parte de guerras e autocontrole econômico mundial. Na minha visão, existe uma força muito mais maior, além de Rússia e Ucrânia. Isso aí tem uma pessoa muito poderosa, um governo muito poderoso atrás. Se salvo me engano, acho que na sala Vosso Senhor comentou sobre isso, se eu não esteja enganado. Não sei se todos acompanharam ou acompanham sobre os atuais momentos de greves, tanto de servidores públicos quanto de professores, sobre uma parte que o atual governador de Minas Gerais, sem querer ou querendo, não sei sobre a intenção colocou em seus stories a seguinte frase: os cemitérios estão cheios de pessoas insubstituíveis. E depois de pouco momento que vazou na mídia, ele correu poucos instantes e apagou. E não argumentou muita coisa sobre. Então, essa seria só a segunda parte sobre as mortes, Calixto. Muito obrigado. Essa é uma observação que merece talvez até um debate até um pouco maior num outro momento, mas está intimamente ligado à nossa conversa, quando ele fala que o cemitério está cheio de pessoas insubstituíveis. Ou seja, mais uma vez, o escalão de pessoas que ocupam o governo sempre menosprezando, negligenciando e fazendo pouco caso da morte dos outros. Então, a fala foi importante. Talvez no decorrer da prosa a gente retome essa abordagem. Agora, deixe-me ver, é a Patrícia, né? Patrícia, fique à vontade. Calixto, eu vou retomar sua fala lá atrás, porque aí vai desenvolvendo o diálogo e vai partindo para outras coisas, mas eu vou retomar, porque você estava falando a respeito da gente ter observado uma mudança em familiar, e foi uma coincidência muito grande que eu comentei isso com meu esposo, não tem 15 dias. Eu fui criada num seio assim, de família mesmo, de vó, avô, primo, tio, e hoje ninguém se reconhece mais. Hoje todo mundo é praticamente inimigo de todo mundo. Todo mundo é ameaça para todo mundo. E é interessante que eu pelo menos, né, que sou um pouco leiga em relação a essas questões políticas, a gente não leva para esse lado, né, dessa informação, dessas vozes realmente que vêm e vai dominando, e vai fazendo essa mudança, e eu nunca pensei por esse lado. Então, eu achei interessante demais, a hora que você foi falando, eu fui lembrando, falei assim, gente, mas realmente... E é isso mesmo. E como é do mal. E relacionado à morte, é difícil isso, Calixto, porque, para mim, é como se fosse uma morte. É como se os meus parentes estivessem mortos em vida. Eu passei por um luto por isso, porque a vida inteira você é acostumado com aquilo, né? Com seus parentes, você sente confiança neles, você acha que você está num lugar de confiança, que, né, você está protegido.
e de repente você descobre que não é nada daquilo, porque muda mesmo, né? E aí eu associei uma coisa à outra, falei assim, gente, é interessante, porque é como se fosse uma morte em vida também, né? Eu acho que isso também é um tipo de morte, e é difícil para a gente estar superando. É isso que eu queria falar, porque eu achei interessante e coincidiu muito. A tua fala é interessante, porque muitos teóricos da psicologia insistem, ou pelo menos tentam buscar, a chamada dor da morte. Qual é a dor da morte? Porque para sentir a dor da morte, é preciso estar vivo. E muitos chegam a entender que a dor da morte seria o desprezo, o sentimento de abandono. E essa dor da morte, por que ela é estudada? Porque quando alguém sente a dor da morte, ela procura a morte, ou dela mesma, ou de alguém. Muitas pessoas traídas sentem a dor da morte. E a dor da morte, ela leva a duas situações. Ou a pessoa vai praticar o autoextermínio, ou ela vai procurar o extermínio de alguém. Ok? Então, é um ponto interessante que muitos teóricos da psicologia tentam buscar a dor da morte. Até em dados estudos, tem-se por entendido que a dor da morte seria do desprezo. E Sim. Antes que os teóricos da psicologia pudessem buscar essa dor da morte, e muitos passam por ela, é claro que muitos procuram, até pensam no autoextermínio, e só não fazem por outros fatores, mas muitos pensam nisso, e muitos também pensam em exterminar alguém. E também não fazem por outros motivos, mas alguns fazem. E outros não fazem. O que eu quero dizer? Que antes dos teóricos da psicologia, dos pesquisadores da neurociência estudarem a dor da morte, ela já era invocada em décadas passadas em relação ao homem traído. Então, o discurso externo se aproveitava daquela dor da morte para discursar e levar o homem traído a matar o cônjuge adúltero. Significa que o fenômeno já era explorado antes, mas não havia sobre o fenômeno um discurso capaz de compreendê-lo. Porque uma forma de controlar as coisas é jogar um discurso sobre ela. Aí eu domino as coisas pela linguagem, pelos estudos. Então, a dor da morte sempre existiu, mas ela era explorada de um jeito e hoje em dia ela pode ser explorada de outras formas. Ok? Ok, cara. Acho que Cassiane quer falar? Cassiane? Ô, professor, sim. O Gilson me mandou uma mensagem que ele está com problema no microfone. Ele falou que está tentando arrumar. Com relação a essas vozes, professor, ainda, eu vejo como uma estrutura, uma construção social. E eu entendo que é por esse lado que o senhor está nos conduzindo, já que tem muita coisa que não vem de nós, que vem de discursos que tentam pegar certos pontos nossos, pontos que antes estavam adormecidos, como o senhor falou, a questão dos gatilhos, mas isso vem de uma construção social. E na questão do ocorrido,
no caso lá do mendigo, a gente vê o seguinte, uma predisposição da sociedade, uma predisposição nossa, vou falar nossa como sociedade, para o julgamento. Essa construção, ela vem lá do sistema inquisitorial, que o sistema inquisitorial ele dizia quem ia morrer, quem não ia morrer, sem a possibilidade da ampla defesa do contraditório, isso não existia, né? E hoje, como a gente teve essa mudança do sistema, dessa estrutura do sistema, que agora é acusatório, que tem todas essas garantias individuais resguardadas, a gente vê um monte de crítica com relação a essas garantias, que é para o todo, que é para a sociedade. Aí isso quer dizer que, apesar do sistema ter mudado, a construção, as vozes que foram construídas socialmente em nós, elas continuam ecoando. A gente tem a sensação de que está errado o cara que estava errado de ter... O cara não estava errado de ter agredido o mendigo. Mas, quer dizer, ele não estava certo. Não é uma questão... É uma questão social, na verdade. É uma questão de construção social, que a gente não tem aquela predisposição que o nosso sistema traz, que o nosso sistema acusatório traz, que é de considerar o cara, a pessoa, como inocente até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. A gente não tem essa maturidade, digamos assim, social. A nossa imaturidade, ela ainda está voltada para o inquisitorial. A gente ainda condena a mulher por várias coisas que assim, machismo completo, que já não fazem mais parte do mundo atual, da atualidade. Mas a sociedade ainda está agarrada, tanto que, como acho que foi a Patrícia que falou, essa questão da família dela, das divisões, a minha família também teve essas questões, porque em tempos presentes, né, essas questões como machismo, como homofobia, racismo, elas foram levantadas aí no seio da família, mediante discursos disfarçados, e gerou vários conflitos, várias posições. Teve gente se posicionando assim, de maneira que a gente nunca, eu principalmente, nunca imaginava que a pessoa fosse posicionar dessa maneira. E eu vi uma pesquisa de uma professora de Santa Catarina. Ela fez uma pesquisa agora com relação às vozes, a essa construção social. A gente tem, todo mundo sabe, né? Eu imagino que nós temos a Lei Maria da Penha, que até demorou um pouco para ser aprovada e tal, mas a gente tem a Lei Maria da Penha em vigor, que ela trata da segurança da mulher no âmbito familiar. Isso porque a mulher é fragilizada no âmbito familiar. Pois a pesquisa dessa professora, ela versa sobre a questão da retaliação que vem em face da aplicação da Lei Maria da Penha. Apesar do judiciário dar esse respaldo legal, todo aquele respaldo legal para a proteção da mulher, a mulher ainda é julgada. Até porque tem alguns crimes, que eu não sei dizer quais, mas tem alguns crimes que na lei comum, né, não precisa de representação, precisa de representação, e na Lei Maria da Penha não precisa. Então, a pessoa pode o Ministério Público, aliás, vai denunciar, independente da pessoa querer ou não querer. E ela diz que isso está trazendo uns problemas para a mulher. Porque a mulher não tem esse controle de ir lá retirar queixa, não sei o quê, que nem se fazia antigamente. O processo vai continuar,
e a mulher vai sofrer retaliação, não só da parte do cônjuge ou do homem que praticou a violência, da pessoa que praticou a violência, como também da sociedade. E ela diz que 40% das mulheres que participam, que são vítimas nesses processos, elas preferem dizer que mentiram no depoimento, e mentindo, elas cometem o crime de denunciação caluniosa, e aí elas preferem seguir com esse processo, serem processadas penalmente, serem, né, restritas da sua liberdade, preferem do que deixar o curso do processo e condenatório para o réu, geralmente para os seus cônjuges. Então, esse percentual é muito alto, professor. São 40% das mulheres que estão dispostas a abrir mão do direito que elas têm de proteção no âmbito familiar, para elas mesmas aceitar, assumir um crime, uma possível denúncia do Ministério Público em face delas agora, e elas serem punidas com uma pena muito maior do que o dos agressores. Então, aí você vê que a mulher ainda tem um papel muito frágil na sociedade. Ela ainda se coloca nesse papel, ele está passando por isso, a culpa é minha. Tudo isso que está acontecendo, a culpa é minha. E isso não é uma construção moderna, é uma construção social antiga. São vozes antigas que dizem para as mulheres modernas que elas são culpadas das violências que sofrem, que elas é quem tem que ir para a cadeia, que elas é quem tem que assumir o risco de conviver com um machista. Então, tudo isso a gente ainda é colocada nesse papel, a gente ainda é condenada à fogueira, até hoje, de uma forma, né, mais moderna, mas as vozes que nos conduzem são as mesmas. É muito difícil desconstruir tudo isso, já que é construído de maneira assim, tão arraigada na sociedade. É isso, professor. A colega trouxe uma fala muito preocupante dos discursos que os discursos não detestam perder batalhas. Quando eles observam que estão perdendo a batalha por um lado, então perderam uma batalha em relação a Maria da Penha, imediatamente os discursos machistas começaram a se reagrupar e montar novos argumentos para quebrar essa conquista feminina. E apenas lembrando, ainda a fala da Cassiane, que um dos mecanismos de gatilho de vozes externas, não precisa nem fazer um grande esforço para compreender, está no mecanismo da culpa. Culpa e pecado. Culpa e pecado são mecanismos internos cujas vozes externas puderam e ainda podem, até hoje, manusear em larga escala. Então, na medida em que vamos crescendo e recebendo lentamente, nosso chip vai sendo recarregado o tempo todo com a ideia de culpa e a ideia de pecado, não tem como você abrir a cabeça e arrancar esse chip lá de dentro. Ele está entranhado em nós. E ele é usado por discursos externos. É muito difícil, talvez seja até quase impossível, nos livrarmos desse discurso que transita em nós. E dependendo do nível de controle ou descontrole, nós buscamos o próprio autoflagelo, ou, se não damos conta daquele autoflagelo, nós vamos buscar, na linguagem de
de alguns teóricos, o bode expiatório, por exemplo. Porque o bode expiatório é escolhido a partir do momento que eu não consigo explicar as coisas. Então, eu escolho o bode expiatório e ele, então, vai carregar com ele, lá para o deserto, aquilo que eu não consigo explicar e que eu trato como um mal, o bode expiatório leva com ele. Então, a ideia de culpa, pecado, há um dado momento que eu procuro o autoflagelo, o sofrimento, como resignação. Mas se eu não dou conta disso, alguém vai ter que pagar pela minha culpa. E, infelizmente, a culpa masculina de lidar com um Deus homem e de ser subalterno a um Deus homem que manda no homem, tal qual uma esposa da igreja, o homem vai descarregar essa culpa no feminino. Então, ele recebe a ideia da submissão a um Deus masculino. E ele fala que ama esse Deus masculino. Há algo nele que cria um mecanismo de culpa que ele, em dado momento, não vai poder conter mais. Ele tem que descontar isso. Se ele recebe ordens do Deus masculino, ele vai ter que repassar essas ordens. Então, ele vai criar o outro submisso. E esse outro submisso vai ser o bode expiatório desse mal para ele inexplicável. E isso, às vezes, isso demanda mais estudos. Não que eu queira me aprofundar nesse estudo, mesmo porque eu não me aprofundei. Mas isso também vai, em dado momento, explodir nas estatísticas de que a violência contra os filhos, também mantém elevado o índice feminino. Então, a mulher também ela ocupa altos índices de agressão aos filhos, porque dentro dessa esteira expiatória, lá no final do fenômeno da culpa, alguém tem que pagar. Alguém tem que ser o bode expiatório. Ok? Pois não? Quer falar? Essa ideia de vozes, eu acredito que esteja muito enraizada em relação ao patriarcado, sabe? Que o patriarcado, ele acabou enraizando, né? Tipos de comportamentos que devem ser seguidos, entendeu? Em sociedade, sabe? Eu acredito que essa ideia de vozes tem sido muito influenciada através do patriarcado. Ele tem contribuído muito para como a sociedade deve agir, ainda mais em relação ao homem e à mulher. O que é coisa de homem, o que é coisa de mulher, sabe? Professor. Eu vou dar a palavra ao Matheus. E quem queria falar também? Professor, só completando aqui a sua fala, o senhor falou do bode expiatório, o Girra, ele fala que o bode expiatório ele não é escolhido aleatoriamente. Isso. O bode expiatório ele tem características. Então, você não vai descontar a sua raiva em qualquer um. Eu não vou descontar a minha raiva em qualquer um. A sociedade não desconta a raiva dela em qualquer um. O bode expiatório ele tem características específicas que também são construídas e aí sim é que ele vai ser punido pelas características que ele tem, que são todas ligadas ao que é mal, o que é ruim, o que é feio, e várias dessas questões. Mas até o bode expiatório, até o bode, ele não é, a gente não pode escolher, ele já é pré-definido. Era esse mesmo nome, o professor René Girard, muito bem lembrado. Isso mesmo, bem lembrado.
Então, agora passa Matheus, quer falar? Fica à vontade. O Calixto, aproveitando a fala da Patrícia em relação à família, que a gente é surpreendido, né, cada dia que passa, atualmente isso tem acontecido muito em minha vida, assim, todo dia que passa eu sou muito surpreendido. E, inclusive, hoje, eu estava conversando com um amigo meu, ele, infelizmente, no começo do ano passado, ele obteve uma doença, né, que era a leucemia, e de acordo com isso, veio levando uma série de fatores que a família dele meio que separou. O pai e a mãe separou, a irmã dele foi morar sozinha, os irmãos foram cada um para um lado. E hoje eu estava conversando com ele, eu percebi no olhar dele, ele comentando comigo, como é o luto que o senhor disse. Ele está bem chateado com essa situação e ele mesmo falando que ele sente falta de, apesar de que quando eles estavam juntos não dava muito certo, mas ele falando assim, eu sinto, nossa, cara, eu sinto muita falta de quando minha família era junto, apesar de que a gente não conversava muito, a gente estava lá junto um com o outro e é isso aí que leva as pessoas a se cometer o autoextermínio, descontar em outra pessoa. E só para finalizar, essas vozes que eu até te perguntei mais cedo, minha conclusão foi que essas vozes podem ser a raiva, o fardo que a gente carrega no dia a dia, né? Que, tipo assim, você está no serviço, uma pessoa faz falta de educação com você, isso você vai só guardando, outro chega outra pessoa, você vai só sendo apunhalado pelas costas, aí você está num dia estressado, extremamente estressado, você está num sinal, um cara esbarra no seu carro, vem querer tirar satisfação com você, onde um cara às vezes nem pensa duas vezes no que vai fazer, vai lá e assassina um, né? Sem, tipo, por impulso. Não sei se eu estou certo, mas foi isso que eu entendi. O Matheus trazendo aí, quando ele fala nessa questão, porque dessa situação da distância, a distância é algo a ser estudado. A distância e o discurso são fatores que combinam ao mesmo tempo que se necessitam, ao mesmo tempo, em dado momento, se desprezam. Discurso e distância. Porque isso envolve a necessidade de um interlocutor. Então, a ideia do interlocutor está dentro dessa ambiguidade chamada discurso e distância. O interlocutor é que vai dar a dimensão dessa ambiguidade. Quem é o nosso interlocutor? Já perguntei isso para vocês diversas vezes. Quem é o encurtador da nossa distância? Ou quem é aquele que estimula a distância? Então, a ideia de um interlocutor é importante dentro da ordem do discurso. Muito, muito importante. Certo? Tem alguém mais querendo falar? Eu quero trazer para vocês uma seguinte discussão, ainda dentro da morte, num outro plano, mas que envolve esse outro. Quem é esse outro que vai morrer? Porque naquilo que eu falei sobre a dor da morte, tem no livro de Shakespeare, Otelo. Otelo era árabe, era um mouro, o pessoal chamava o mouro, praticamente negro. Ele era negro. E é namorado de Desdémona. Aquela combinação daquele mouro com a beleza de Desdémona incomodava a muitos, principalmente um sujeito chamado Iago. Quem folhear as páginas de Otelo talvez encontre em Iago um dos piores vilões da literatura. O jeito que ele fala, o jeito que ele
produz sarcasmo de Otelo, e como ele vai criando uma situação tal, e como Iago vai criando uma situação tal em que ele, Otelo, vai matar a esposa por ciúme. Ele mata Desdémona por ciúme. Mas Iago faz com que essa morte aconteça muito mais pela aparência de Otelo. Ele não acha que Otelo, pela aparência dele, seja merecedor de Desdémona. Então ele produz em Otelo a dor da morte, que é a dor da traição. E ele vai, Otelo, vai buscar repassar a dor da morte no feminicídio. Ele mata Desdémona. Então, o que eu quero abrir em termos de debate com vocês é o fato da sociedade, ou pessoas da sociedade, não acharem que determinadas pessoas sejam adequadas para aquele relacionamento. Que determinada pessoa não pode se relacionar com aquela outra, ou que determinada pessoa não pode ocupar determinado cargo. Há um condicionamento social seletivo, e esse condicionamento social faz com que o ocupante indesejado naquele relacionamento ou naquele cargo deva ser eliminado. Eliminar essas pessoas indesejáveis para relacionamentos ou para ocupar determinados cargos. Algumas pessoas podem ocupar esses cargos e outras não. Onde eu quero chegar com isso a partir de Otelo? Tomando-se Otelo como o ser da pele escura que se enamorou de Desdémona, a sociedade brasileira, até hoje, acha que determinadas pessoas desta condição são indignas de ocuparem determinados cargos ou de manterem determinados relacionamentos. Elas não podem. Sempre haverá um Iago aos arredores, sempre haverá um Iago querendo se intrometer para eliminar, para causar a dor da morte nesse indivíduo, porque ele é indigno daquele enamoramento, ou ele é indigno daquele cargo, tão somente por causa da sua etnia. O que me dizem disso? Quem quer falar? Alguém quer avançar nesta reflexão? Não? Então eu passo para outra reflexão. A outra reflexão que eu quero dividir com vocês está no aparato simbólico, de uma morte de um filho, portanto, é um infanticídio, em que determinado Deus entrega o filho para ser morto. Ok? Então, determinado Deus entrega o filho para ser morto pela sua criatura. Há uma divindade, há uma criatura, e aquela criatura, para ser digna da salvação desse Deus,
se depara com o filho desse Deus sendo entregue a ela para ser morto. Então, o filho desse Deus é morto, e quando o filho desse Deus é morto, aquela sociedade que o matou encontra agora, a partir daquele Deus, a possibilidade da salvação. Isso é exatamente o contrário daquilo que Freud falava em Totem e Tabu, em que os filhos matavam o pai. Eu estou me referindo agora a uma situação em que o pai autoriza que a horda, que os bárbaros matem o seu próprio filho. Que nível de simbolismo é esse? O que há de simbólico nessa morte? E eu queria ouvir, assim, talvez um pouco para além da mera justificativa religiosa e repetitiva, que, a grosso modo, também não convence. Eu queria saber se alguém tem, assim, na análise desse fato, na interpretação desse conjunto simbólico, algo que possa nos esclarecer. Quem se habilita? Professor, Não? eu vejo de uma forma assim, em que os pais, hoje em dia, estejam entregando seus filhos para a sociedade sem nenhuma capacidade de conhecimento e estejam os entregando eles à morte. Entendeu? Tipo assim, tá entregando seus filhos simplesmente para a sociedade. Eu vejo de uma breve fala de interpretação. Não sei se estou correta. Não, aqui, por favor, não tem esse negócio de correto, não. Toda fala é importante, reflexiva. Aqui não é prova, sua fala é importante, reflexiva e abrir o debate. A palavra continua aberta. Então, a colega já deu uma participação importante. Quem avança na interpretação simbólica disso? O pai entregando o filho à sociedade para ele ser eliminado. O que me diz? O que isso quer dizer? Ô, Calixto. Pois não. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu posso ler o que eu encontrei aqui? Acho que tem um pouco a ver. Fica à vontade. O ideal é que você falasse com as suas palavras, mas se você quiser ler, fique à vontade. É porque está bem dentro disso, eu achei que foi bem específico. De forma geral, o estudo apontou que as pessoas que optam por seguir quem, de alguma maneira, contribui com algo em suas vidas, nem que seja de forma momentânea. O interesse nas outras pessoas, portanto, é sempre pautado, primeiramente, nos interesses pessoais. Será que não está ligado a isso, essa influência que, por exemplo, o pai sofre na questão de buscar o interesse dele por outras pessoas, por outros poderes, por alguém que os influencia? Estou pensando. Contribuiu, mas eu acho que ainda há algo a ser acrescentado. Podemos avançar um pouco mais nesse aparato simbólico, porque é um aparato simbólico. Não foi a primeira nem última vez que, dentro das mitologias e até mesmo nas religiões, uma divindade entregar alguém. Eu queria que vocês desenvolvessem pensamento nesse sentido. Até onde esse aparato simbólico pode nos levar? Os dois colegas já deram um impulso interessante. Podemos avançar ainda mais. Quem Professor, fala? Pois não? Eu penso assim, o importante, eu penso em uma questão importante no simbolismo, é a morte sacrificial. Se oferecer, se ter o que oferecer em sacrifício para um bem comum, para assim, o público sobre o privado.
Mas, enfim, eu acho que a questão do símbolo da morte sacrificial, nessa questão, ela leva a uma possibilidade de domínio, de dominação. Porque tem soa, assim, essa questão, ela soa... Deixa eu tentar explicar o que está na minha cabeça. Lembrando, só para te ajudar, Cassiane, é que o próprio filho, em dado momento, pediu para não morrer. Sim. Afasta de mim esse cálice. Não é? Sim. O próprio filho também pediu para não morrer. Sim, e é a questão de ser dominado, de estar sobre o domínio, é uma questão, para mim, é uma questão de domínio. Porque o pai, ele entrega o filho sobre um discurso de um amor incondicional. Entretanto, depois, nesse pós-morte, esse pós-sacrifício, existe uma cobrança sobre existe um domínio. Olha, mas eu entreguei o meu filho. E uma negação da não aceitação da criatura. Se a criatura pode não aceitar esse sacrifício, a criatura pode... não quero que se sacrifique por mim. Não teve esse diálogo. Foi algo meio que involuntário. Não involuntário, mas é algo meio despótico. A questão é você colocar para mim uma situação sem perguntar se eu quero e eu ter que aceitar essa situação sem poder reivindicar, porque o senhor já fez o sacrifício. Eu já fiz o meu sacrifício, eu já dei o meu filho, um grande sacrifício. É uma questão assim, que não se pode contrariar, que não se pode contradizer. Tudo que eu tenho de mais precioso no mundo, pode perguntar para quem é mãe, para quem é pai, são os filhos. O filho é um legado. O filho é um tesouro, é o que se tem de mais importante. E quando eu chego com esse discurso de que, olha, eu dei o meu filho para te salvar, você não consegue fugir do meu domínio. Eu exerço um domínio sobre você. Porque o meu discurso, ele é muito forte nessa vertente. Porque eu dei o que eu tinha de melhor, então agora você vai ter que se doar, querendo ou não querendo. Eu vejo por esse lado. A observação da colega foi importantíssima. Alguém avança? Alguém quer mais falar? Pois bem, meus caros, parece que a fala dos três servem para preencher o aparato simbólico que essa passagem apresenta, pelo menos em dado momento, aqui para o nosso debate. Nós temos, no Velho Testamento, um aparato simbólico que reflete um discurso, ou as vozes, como vocês estão repetindo aí, de submissão da mulher ao homem. A passagem adâmica, aquela passagem que envolve a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, aquele aparato simbólico incute em nós o discurso justificante da submissão da mulher. Muito bem. Na passagem para o Segundo Testamento, os novos evangélicos, esse aparato simbólico agora vai refletir, e aí a colega foi pontual, o poder paterno. Então, o aparato simbólico
da dominação, da submissão da mulher já está consignado no Primeiro Testamento. No segundo, esse aparato simbólico reforça a dominação do pátrio poder. Então, o pátrio poder se justifica nessa disposição dos filhos e ainda incute nas pessoas, sem que isso tenha, naquele dado momento, uma explicação instantânea, mas ela é discursal temporária e renovável discursalmente, a ideia de culpa ao não se obedecer à voz paterna. Ou seja, então nós temos dois aparatos simbólicos de extremada importância. Lá no Velho, o aparato simbólico adâmico, que estabelece a submissão da mulher e a ideia de culpa para ela, e no aparato simbólico do Novo Testamento, a submissão dos filhos perante o poder paterno, também com a ideia de culpa pelo não acatamento. E quer queira, quer não, convenhamos, vem funcionando ao longo dos séculos. Isso aí é inegável, vem funcionando ao longo dos séculos. De alguma forma, uma força estranha leva a sociedade a imaginar que os homens são superiores à mulher. E, de uma certa forma, há uma força também em dada sociedade que nos leva a entender que o chefe da família tudo pode e tudo manda. Tem funcionado, e funcionando bem até hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Pessoal? Bom, meus caros, então, reprisando os nossos... Pois não? Maria, Isadora, fica à vontade. De uma forma assim, também, outra interpretação que eu tive, é que a sociedade nos impõe leis, nos impõe regras, e muitas das vezes essa sociedade é o pai, né? É o que manda em tudo. E muitas das vezes os filhos que somos nós, nos recusamos a agir conforme o ritmo hipnótico, que é o ritmo que a sociedade acompanha, né? Como devemos agir. Eu também tive essa interpretação. Exatamente. Você foi muito feliz. Há algo de pai em cada sociedade que manda. E há algo de mulher e de filho em cada um que obedece. É exatamente isso. Certo? Então, a estrutura se forma. E onde essa estrutura encontra assento bem ajustado? Na tal família patriarcal. É lá que essa estrutura está bem ajustada. Então, as tais vozes que a gente escuta até hoje, que querem a família tradicional, essas vozes querem o quê? Esse tipo de família, do pai mandando, da mulher submissa e do filho que pode até morrer se não obedecer ao pai. É isso? Ok? Afinal, eu já falei e repito, essa família patriarcal é uma miniatura do Estado. Ela é uma miniatura do Estado e seu pátrio poder. É por isso que esse Estado do pátrio poder tem interesse em manter a família patriarcal. É óbvio. Porque é lá, naquela ponta da família patriarcal, que o Estado do pátrio poder se mantém vivo aqui no núcleo. Ok? Bom, então nós temos um livro para ler, já passei para vocês, muito interessante, A Ilha do Dr. Moreau, e
temos um encontro lá na escola, na faculdade. Vamos nos encontrar como nos velhos tempos. Vamos assistir um filme no dia 2 de abril. Agendem. Podem levar quaisquer pessoas. Vamos nos encontrar lá para assistir um filme. Depois eu vou passar o filme para vocês, qual que foi escolhido. Hoje, nós estamos gravando, então vou registrar que está conosco aqui o Carlton, a Camille, a Carla, a Catiane, a Catarina, Evelyn, Fabrícia, Flávio, Gabriel Guimarães, Gilson Militão, que não pôde falar, infelizmente, o Guilherme, a Jennifer, a Júlia Mara, a Larissa, a Luzia, a Maria Clara, a Maria Mestre, boa Isadora, tarde. o Matheus, a Mirella. Professor, onde que vai ser esse encontro do filme, por favor? Pois não? Onde que vai ser o encontro do filme? Vai ser na universidade mesmo? No Pitágoras. Ah, sim, beleza. Muito obrigado. O horário Todos você já tem? Todos convidados. Não paga nada. Nem para assistir filme, nem para o café. Ok? Boa tarde, Calixto. Boa tarde. Aqui, deixa eu te perguntar, vai ser todos os períodos? Pois não? Vai ser todos os períodos ou só o primeiro período? Todos os períodos. Todos. Todos os períodos? Ah, não, tá. E não só todos os períodos, porque o auditório é grande. Cabe 400 pessoas lá. Além disso, vai pessoa de qualquer período e pode levar qualquer amigo que ainda não esteja nem estudando na faculdade, tá bom? Então, falei da Maria. Deixa eu só concluir aqui. Falei da Maria Isadora, do Matheus, da Mirella, da Patrícia, do Patrick, do Renê, da Viviane. Pois não? A Jennifer pediu para avisar que ela não conseguiu assistir a aula porque ela está trabalhando e perguntou se a reunião vai ficar gravada. Está gravada. Daqui a pouco eu vou gravar, vou deixar lá no Crepúsculo, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Qual o horário mesmo, Caio? Dia 2. O filme é 8 horas da manhã. Tá ok. É de 8 a meio-dia. Tá bom? A gente assiste o filme, vai ter um café lá e depois a gente faz os debates. Certo? Calixto. Tá ok. Pois não. Licença, eu queria saber, essa aula aqui vale carga horária, né? Sim, por isso está gravado. Ah, sim. E como faz para jogar lá? É você mesmo que coloca quem estava presente? Que o quê? Você que coloca lá quem estava presente? Não, por isso que eu citei nome por nome, entendeu? Aí a gravação da aula está lá no Crepúsculo. Se alguém quiser o certificado, eu só confiro o nome gravado lá e peço à faculdade para emitir, entendeu? Aí a gente envia pelo site, né? Pelo portal. O quê? O certificado que a gente teve carga horária. Posso enviar pelo site. Ou se alguém quiser pegar lá pessoalmente, também pode. Tá bom, então, obrigada. O importante, veja bem, é que está gravado, ok? Está gravado para qualquer tempo, em qualquer hora, ok? Ok. Mais alguém quer falar? Muito obrigado pela aula. Okay. Não foi aula, né? Nós proseamos, trocamos ideias. Eu aprendi muito com vocês também, certo? E espero que possamos trocar mais ideias no próximo encontro agora, ao vivo, lá no Café com Direito.
Eu desejo a todos um bom sábado, um bom, excelente fim de semana, tá bom? Obrigada, Igualmente, Calixto, você Calixto. também. Obrigado. Igualmente. Até a próxima. Fala, professor. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Calixto. Boa noite a vocês.